Então, meu nome de batismo é Fabiana Duarte Raslan, meu nome é registro civil, né? E cota Buenje é Medina, minha raiz Cupapaunsaba, e fui confirmada em 94, são 20 anos de santo, né? Fui suspensa com 15 anos, aí precisa traduzir agora, né? Explicar. Então, cota Buenje, cota seria um título, vamos dizer assim, análogo à EQED. Seria uma função semelhante dentro da estrutura. Buenje, meu nome é de iniciada, depois de confirmada. Na minha casa, a cota não é raspada, é confirmada. É um ritual bem diferente da muzenza, que seria o Iaúa, né, que seria o Vodunce. É a pessoa que vira no santo, no caso. Então, nós que não viramos no santo, sendo mulheres, temos o nome de cota, né? Que seria como é EQED. E Buenje, meu nome que o meu santo me deu, meu pai Cavungo, que é um inquice assemelhado a Omolua. Acho que Omolua carrega uma palha, mas vestes bem semelhante a Omolua. Sendo que a língua é diferente, enfim, o tratamento é diferente porque a cultura é outra. E suspensão foi mais uma coisa que talvez não... Ser suspensa também é um ritual. Quando o inquice escolhe alguém para ser... Ele pergunta mesmo. Um convite para ser cota ou cambonda, e ele pergunta em público. Não é só um ritual para os iniciados, é algo público, e que ele pergunta: você quer ser a minha cota? E tem uma cantiga bonita, bem bonito. Isso seria suspenso. Suspenso porque a gente faz, os mais velhos fazem uma cadeira e a gente senta na cadeira, né? Que na verdade são as pessoas, a gente faz assim, cadeirinha que a gente chama. Cadeira e humana. apresenta para a comunidade, né, para quem está ali naquele público, a nova cota daquele... Cota e macota é a mesma coisa? Então, eu conversava com o irmão a respeito disso. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre essa... No Bate-Folha não usamos uma cota, não. Só cota é a EQED. Quando é uma pessoa que vira no santo, né, um Vodunce, toma obrigação de 7 anos, que está formado, então é a cota, que seria a mais velha. Normalmente uma desinência utilizada para mulheres, mas não é usual para Vodunce, embora reconheçamos esse significado, não é uma coisa do dia a dia. Do dia a dia é a cota, que é a EQED, a pessoa que não vira. Isso. Fabiana, isso. Não deu nem tempo de eu agradecer a sua presença. Eu que agradeço. A gente mudou um pouco o esquema, o roteiro, você já nos adiantou uma série de questões, mas quero lhe agradecer sua boa vontade, a sua presença e lhe perguntar. Sim. Que a gente já debateu aqui isso outras vezes, Ogã e EQED tem a opção, eles são escolhidos. Sim. E quando eles são escolhidos, é perguntado a eles: você aceita? Sim, é verdade. O Vodunce não tem essa possibilidade. Não. O Vodunce já foi. Isso. Por que você aceitou? Como é que você chegou no Candomblé? Conta isso, como é que é a sua relação com essa história de você chegar no Candomblé? Então, eu venho de família cristã tradicional. Minha família de berço assim, de gerações. Meu tetravô era pastor, meu bisavô era pastor. E assim, eu venho de uma família tradicionalmente cristã, não de novos cristãos tradicionais, de linhas tradicionais. Quando você fala cristão, você está falando evangélico? Estou falando de evangélico, igreja batista e presbiteriana, que é a tradição da minha família. Mas quando eu fiquei mocinha e comecei a estudar história, e me interessei muito pelas questões políticas, sempre gostei disso, e eu comecei a questionar um pouco o protestantismo e os dogmas do protestantismo, e fiz muitas perguntas. Eu sempre fui um pouco assim de desconcertar as pessoas. Aí fiz várias perguntas para o pastor, e o pastor não entendia nada. Hoje essa função aqui é nossa. Consertar. Então, aí
eu comecei, porque assim, quando eu era pequena, a minha mãe já era iniciada, já era feita, já era raspada. Minha mãe é vodúncia, é mamito. O meu irmão ia com ela. O meu irmão do meio ia com ela e eu ia com a minha avó. E aí as coisas se inverteram quando eu fiquei mocinha, mas eu conheci a história muito nova, com 10, 11 anos de idade. Eu já tinha completado o primeiro grau, então já conhecia bastante sobre isso. E foi aí que o meu questionamento com relação à religião da minha família. E aí passei a ir com a minha mãe, a falar, não quero mais ir com a minha avó, eu quero ir com a minha mãe. E comecei a frequentar... Eu já frequentava, na verdade, desde 8 anos de idade, mas não tinha me interessado como religião. Mas depois dessa idade, depois dos meus estudos, das minhas leituras, passei a me interessar como religião. E falei, alguma coisa falou no meu coração. Não foi uma coisa racional, assim. Eu simplesmente afastei o cristianismo e fui me aproximando mais do candomblé. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu já estava certa de que eu seria daquela religião, independente se eu fosse vodúncia ou não. É muito mais bonito. E aí, o santo me perguntou se eu queria, num sábado de aleluia. E aí? E eu aceitei. E fiquei muito honrada de ser escolhida. Deixa eu aproveitar essa oportunidade, Fabiana, até para poder entender um pouco dessa, quer dizer, da visão que você tem dessa questão. Como é que você vê essa questão, tendo em vista que você tinha um segmento cristão, como você mesmo falou, e será que isso foi por um acaso? Foi uma escolha sua? Como é que você vê isso? Então, eu não creio em destino, né? E assim, é um pouco complicado para mim. Eu não sei se eu vou satisfazer os irmãos esclarecendo ou confundindo mais. Por conta dos meus questionamentos como estudiosa. Então, assim, a gente fala do sagrado, mas a gente tem um racional. E o racional são as minhas leituras, os meus estudos, né? O meu conhecimento sobre a história humana, sobre sua relação do homem com a divindade, com a sua própria existência. Então, assim, uma das concepções que eu realmente não tenho é com relação ao destino. Eu não creio que nós tenhamos uma coisa marcada só aguardando. Eu creio que os nossos caminhos são meio que mutáveis, porque são um emaranhado de relações, né? Hoje eu estou aqui, e daqui podem surgir outros caminhos, outras vontades. O homem que faz o caminho dele, seria isso? Dentro de uma dinâmica social integrada, não de forma independente e autônoma. Eu não sou totalmente autônoma fazendo as minhas escolhas, porque eu dependo dessa integração. As minhas escolhas, na verdade, resultam dessa integração entre mim e as pessoas com quem eu me relaciono, nos caminhos por onde eu ando. E eu creio nisso. Então, quando eu creio que o inquice se manifestou e essa ligação foi feita no momento em que eu rompi com a minha tradição cristã. Então, de uma certa forma, foi uma escolha minha. Mas talvez se eu estivesse na Suécia ou na Finlândia, eu não trilhasse esse caminho. Eu iria estudar, sei lá, filosofia, ia falar do racionalismo, enfim, e ser kantiana como é o que eu gosto, entende? Mas aí a gente carrega também essa ancestralidade. Eu creio que existe essa história. Você falou uma coisa bem legal, a questão da cultura. O brasileiro tem essa questão da ancestralidade, né, que é uma coisa bastante complexa na nossa cultura. Nós somos uma junção de muitas coisas, de muitas influências. Muito. Então, talvez eu pudesse ser, sei lá, uma diaconisa, se eu tivesse escolhido de outra forma. A senhora falou que a cota seria o correspondente da EQED, do culto Jeje, é bem parecido, Jeje, Urubá. Tem alguma função, alguma atividade que uma cota faça e que a EQED não faça? Não sei, porque eu não sei o que uma EQED faz dentro de uma tradição de outra casa, entendeu? Resumidamente. E quais são os papéis, então, que tem a cota? Uma cota os cargos são eu creio que são uma convenção nossa, né, brasileira, da nossa organização. Eu não tenho certeza, quem pode falar isso mais é minha mãe, que é pesquisadora da cultura em termos científicos.
Mas eu creio que essa seja uma organização nossa, né, da nossa estrutura religiosa. Então, existem cargos, funções que são exercidas somente por cotas. Por exemplo, a função de cozinhar a comida da divindade é uma função de cota. De tomar conta do inquice no barracão, né? Existem as cotas responsáveis pelo funcionamento do barracão, né? Existem cotas que são responsáveis por aqueles que estão sendo iniciados, são as cotas que acompanham aquelas pessoas. Existem cotas que estruturam uma casa, são cargos que se convencionaram de serem utilizados. No Bate-Folha não são muitos, não. São poucos. Essa estrutura é muito parecida com o GES. Sim, e provavelmente existem muitas semelhanças, porque isso abrasileirou. Eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão um pouco diferente, mas você que está na borda da visão. E o que a gente também não pode deixar de levar em consideração é que o candomblé, mesmo brasileiro, ele reproduz uma forma de organização social desde África. Sim. Então, esses isso que cargos, eu não tenho certeza, irmão. Sim. Esses cargos não são aleatórios, né? Eu já ouvi falar, porque o fulano inventou tal cargo. Mas a mãe de santo, seja ele de qual tradição for, tem esse poder de criar, sim, a partir da necessidade social da casa de santo. É nesse sentido Entendeu? que eu queria só consertar, viu, Fabiano? Não que, quando eu disse diferente, uma visão diferente, Entendi. não é... Que fosse excludente, a gente estava falando isso. Pelo amor de Deus. Não quero fazer... Eu quero dizer que a gente acredita, né, numa tradição, não acredita que... E hoje a gente vem trabalhando isso, né, povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E quando nós falamos de povos e comunidades, né, essa questão, inclusive com relação ao que o Jaçanã está colocando, é justamente o sacerdócio é profissional, a África não tem assalariado. Então, o sacerdócio é a profissão daqueles que desenvolvem as funções dentro da comunidade, né? Então, é o caso, por exemplo, do assobá, que é o costureiro. Você tem aí os sacerdotes. O Axogum, por exemplo, na realidade não é cortador de cabeça de galinha, o cara é um sentinela, um sacerdote de Ogum, né? Então, é nesse sentido que eu digo assim, de que isso tudo é fruto, claro que não nasceu da mente delas, isso é o meu ponto de vista, isso é uma herança, né, trazida... Que são as atividades sociais, sendo que aqui acabou se localizando especificamente dentro do terreiro. Por quê? Porque a cultura negra mais ampla acabou se restringindo, e eu falo isso 200 vezes, mas nós não estamos aqui para falar, na entrevistada é ela. Eu quero saber de você o seguinte, Kete, Não me ofende. A senhora é uma aficionada do candomblé? Fanática? O que seria uma ficcionada? Fanática, gosta disso, pensa nisso, tempo uma integral, coisa Kete, tempo integral, cota, tempo integral. Então, eu não sei... Ou a senhora acha que tem diferença, que a senhora lá na faculdade é a Fabiana? Não, não é uma pergunta fácil de se responder. Vocês estavam falando... Eu não estava aqui, né? Seria para você. Não, então, vocês estavam falando questões que misturam, e aí isso advém do meu conhecimento técnico, científico, profissional, conhecimento da Fabiana, do mundo profano. Então, assim, eu creio que nós somos uma dualidade. Nós somos tem gente que é trialidade. Isso é uma questão de fé, né? É bem particular, mas assim, eu creio que nós somos uma metade minha, uma metade Fabiana e outra metade que seria a minha divindade, que é a minha mãe Cocueto. Que é uma coisa... Por isso que o Vodun se vira no santo, ele não incorpora um santo na nossa concepção, né? Na concepção da minha raiz. Ele vira porque é ele mesmo, só que é a parte divina dele, é a nossa ligação com Deus, né? com o Zambi Ampungo, que é o Deus criador de todas as coisas. Então, eu parto desse pressuposto. E se é assim, eu só sou uma. Eu não me
mudo, né? Não levo a linguagem e nem a cultura do candomblé para lugar nenhum. É a minha religião. Mas é a minha. Deixa eu aproveitar esse gancho. Sim, fala. Deixa eu aproveitar esse gancho. Você disse minha mãe. Isso, minha Cucueto. Mãe, Cucueto. Então, você se vê afrodescendente? Sim, é a minha ancestralidade. Maravilha. Tá aqui, ó, no meu sangue. Beleza. Pode não ser por fora, mas por dentro, com certeza. A cor é preta, dessa cor aqui. É porque isso vem de encontro ao que eu falava antes. Não, minha ancestralidade, minha história, meu sangue, está na minha memória ancestral. Essa pergunta que eu lhe fiz advém de uma discussão que a gente já trava há bastante tempo. Então me esclarece que eu vou esclarecer mais. Que as pessoas acabam estabelecendo quase que uma dupla personalidade. Ou seja, dentro do terreiro Entendi. eu sou, Entendi e do agora. portão para fora... Não, irmão, eu sou cota boense em qualquer lugar. Se eu estiver no meu... Eu sou professora universitária, sou pesquisadora, sou advogada, estou estudando. Então, ali não é um lugar da cota boense, ali é um lugar da Fabiana. Mas se eu encontrar minha mãe de santo, eu vou bater a mão no chão. Mãe, coisa de essa aqui é... Sabe, se eu encontrar a minha mãe, essa aqui é a minha mãe. E se tiver num ambiente, né, apropriado para isso, claro, estou numa palestra, não vou me apresentar como cota boense, estou dando aula, ali não interessa de saber. Sim. Mas se me perguntar a minha religião, eu falo, não, sou de candomblé, qual é a sua raiz? Eu respondo, e o que você gosta. O que eu procuro, que essa é uma dificuldade minha particular, é a questão, o racional, a história, a técnica, a antropologia, a ciência, é do racional, é do profano. E a nossa fé, a nossa relação com o inquice, os nossos ritos, as nossas crenças, os nossos hábitos, né, que nos fazem voltar à nossa ancestralidade, nos fazem essa ligação, é sagrado. Sim. Eu creio que não seja para eu levar para a sala de aula, mas eu não levo, porque eu não tenho vergonha, nem nada disso não. E também não ando a profissão da minha religião como a melhor, enfim, todo mundo tem que ser... Porque eu creio que o inquice encontra seu caminho. E se for para ser, ele vai... Encontrar seu, né? Ele me chamou, né? Ele gritou no meu coração. Grita no coração de... A senhora acredita que o número de casas de rito Banto, Angola, Congo, né, eles vêm aumentando ou vêm diminuindo? E se vem aumentando ou diminuindo, por quê? Então, o problema é essa questão do... Primeiro problema é o banto. O que é banto? Aí eu não consigo divorciar a cota boense da Fabiana, né, da pesquisadora, porque eu tenho essa bagagem. Então, o que é banto? Né? Aí vai depender da linha de pesquisa que você adotar. Existem muitos antropólogos que escreveram, historiadores, pessoas muito respeitadas no meio acadêmico, com as quais eu concordo zero. Não tenho... Então, Angola. Angola, melhor. Eu não conheço muitas casas, não tenho hábito de ficar em rodas de candomblé, e muitas casas conheço as pessoas porque a casa da minha mãe é muito tradicional, a casa da minha mãe de santo, então conheci muitos dos velhos, né, dos antigos. A casa da minha mãe Nedancha é uma casa recente, é a minha mãe carnal, o meu santo está lá, eu me dedico àquela casa. Então, é uma casa recente, eu não tenho muito contato com o Muizinho, que é o nosso irmão que me indicou para a entrevista. De vez em quando a gente vai numa casa boa, tradicional. Então, não conheço muito. De futebol eu entendo bem pouco. Eu menos ainda. Eu não tenho uma coisa boa para falar, assim, não é uma coisa agradável de se falar. Eu creio que tem muita gente que diz que é Angola, mas não é Angola. Não sabe o que é. Porque eu não consigo entender. Eu respeito a fé das pessoas e a tradição e algo que elas herdaram. E por que elas não são Angola? Porque elas não falam a língua do Angola. Elas não herdaram as folhas do Angola. Elas não têm os nomes das divindades Angola. Elas não têm as cantigas do Angola. Elas não têm a tradição que se origina desse povo. Que pode caracterizar alguém como Angola. Isso, exatamente. Quando você diz assim... Eu sou brasileira, é porque provavelmente você tem um registro civil, você tem uma língua comum, não é verdade? É o que faz o sentido técnico, científico de nação, é uma comunidade. É altamente discutível em termos acadêmicos. Mas
todos os autores entram no mesmo ponto em comum. Nenhum deles nega que há uma comunidade de língua, de costumes, de valores. Forma até de vestir. Formas de vestir, hábitos e tal. Sim. Então, eu creio que eles têm a estrutura do candomblé brasileiro, né? De sala, de vestir santo, de ferramenta, de ogã, de atabaque. Mas eles não têm a cultura de Angola, infelizmente. É desagradável, mas... Mas eu creio isso que não tem. é o que a gente vem discutindo. Então, não sei se está aumentando, acho que nunca teve muito, na verdade. Todos esses temas a gente tem discutido com certa regularidade aqui no grupo de estudo. E ainda hoje falando disso, dessa coisa, não, cada casa é uma casa, cada axé é um axé. Eu não consigo concordar com isso. Tá legal, a gente mesmo que você tenha impressões particulares na administração da sua casa, porque todos nós aqui somos da época do candomblé que não tinha banheiro. Quando eu era menina não tinha não. Que o chão para chegar lá ainda era de barro, que o candomblé começava às 11 e terminava às 6 porque não tinha condução durante a madrugada. Isso aí. Não era isso? Esse é o candomblé que a gente conheceu. Administrar a casa, cada um vai implementar de uma forma. Agora, o eixo central daquilo que você afirma ser, você não pode praticar uma coisa diferente daquilo que a sua tribo faz. Sua comunidade. Isso é difícil, né, irmão? Porque eles aprenderam assim também, né? Aí se você perguntar essas pessoas, elas foram feitas não sei aonde, que também era do Angola, que foram feitas não sei aonde, que também era do Angola, mas você não vê Angola. Né? A questão que é colocada é que efetivamente as religiões de tradição africana, as pessoas meio que desassociam de uma comunidade. Isso que você falou, existe uma comunidade. Sim. Existe sim. Isso não é terra de ninguém. Mesmo que não exista um papa, um sumo sacerdote que coordena, mas tem uma comunidade. Mas a comunidade exerce sim. Controle e poder sobre quem é quem. Sim. Então as histórias, elas estão interligadas. Sim. É uma comunidade. Se a senhora começar a relatar a sua ascendência dentro do candomblé, sim, vai chegar em um momento que todos nós vamos saber de quem a senhora está falando. O mestre Marcos começar a falar, a mesma coisa, ele também e eu também. Então existe um encadeamento. Sim. Existe, com certeza. E um liame entre todos aqueles que participam dessa comunidade, isso é reconhecido cientificamente. Cientificamente, dentro de uma linguagem técnica, você vai dizer assim, não é uma nação porque não tem um governador, porque não está institucionalizado. Não. A academia, os cientistas, quem estuda as ciências sociais, que é o meu caso, reconhece as comunidades com aquele sentimento, aqueles costumes. Né? Eu cheguei aqui e a gente tem um determinado comportamento que nos é familiar. E mesmo a gente, sem nunca ter se visto, não, irmão, poxa, coisa de oi e tal, como responde sua bênção? Quer dizer, nós temos uma nação, somos de uma mesma grande nação, que imaginamos que estamos ligados. Embora pratiquemos culturas diferentes, um irmão é Nagô, o outro Jeje, enfim. Mas o candomblé é uma comunidade. Eu tive a oportunidade de estar no consulado de Angola e aí procurei saber. Perguntei sobre a religião lá de Angola, a cultura de Angola. Aliás, não falei de religião, falei de cultura porque eu entendo essa questão de tradição cultural. Uhum. E aí o embaixador, na época, que era o cônsul de Angola, ele perguntou para mim, qual delas? Eu acho que essa questão tradicional, né, da cultura de um povo precisa ser resgatada. E eu fico muito feliz de estar aqui participando com uma Aliás, isso foi uma iniciativa do grupo de estudo Braulio Goffman de resgatar. Muito bom. Muito bom. As pessoas de Angola, e isso é uma discussão que a gente vai ter em outro momento, já está convidada Obrigada, irmão. A implementar um projeto de discussão mais específico então, sobre essa Zambia questão. Depois está atrás. né? Assim? Isso, viu? Que a gente tem um projeto de começar a travar discussões específicas, né? Já falei isso com o Muigi. E a senhora está convidada a implementar isso.
Mas o nosso tempo é limitado e a gente tem um objetivo. O que é que a senhora imagina que possa vir a ser o Candomblé daqui a 20 anos? 20 anos é pouco, vai estar no mesmo esquema que está hoje. É um tempo bastante curto para transformações fundamentais. Talvez depois que a gente já tiver partido, talvez daqui a uns 100 anos eu creio que haja uma modificação substancial por conta do modo de vida, né? A gente está passando por um período de transformação. Tem gente que fala em pós-modernidade. Eu creio que a gente ainda está na modernidade, no auge da modernidade. Mas a gente já vive uma vida bastante complexa, né? A gente está falando de Candomblé filmando para o YouTube para todo mundo. Isso é algo louco de se pensar, né, há 10 anos atrás. Mas 20 anos atrás, caminhou numa determinada velocidade e agora nós estamos nessa internet, né? E eu creio que isso ainda vai permanecer muito tempo. E essas transformações serão bastante lentas. Então, creio que Mas serão para melhor ou para pior essas modificações? Eu não tenho esse julgamento. É uma questão minha mesmo, meu modo de ver as coisas. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar se vai ser bom ou ruim. Eu creio que o homem jamais vai se separar da sua divindade. E sempre vai procurar, essa palavra resgatar, tá muito comum. Quando eu era mais criança, eu não via os colegas falando muito isso. Quando eu fui mais mocinha e passei a participar da vida em sociedade, as questões políticas, o trabalho e tal, as pessoas falam muito no resgate. Então, o resgate de quê, né? É porque está faltando. Então, porque o homem vai numa direção materialista, mas a sua divindade puxa para a sua... É uma força a sua natureza. Então, eu creio que isso vai existir sempre, que vai se modificar. Até assim, gente, em São Paulo tem telão, enfim, tem microfone. No Rio já tem telão, e no Rio enfim, eu já ouvi falar que já confirmaram que era travesti, enfim, as coisas vão se modificando, né? São questões bom para melhor. São questões que o mundo está apresentando Sim, para a religião e que a religião ainda não parou para discutir. Não digeriu isso. E é a religião que eu particularmente considero a mais relacionada com os problemas da população sociais. Porque tá vem certo? daí, né? Culturalmente porque vem daí. Atende, porque presta uma orientação, que tem menos preconceito. Porque não está institucionalizado, né? Mas ainda não parou para discutir isso. A velocidade hoje que as transformações sociais estão ocorrendo... Mas eu não creio que, assim, em 20 anos isso vai se modificar. Eu creio que, assim, estruturalmente... vai se adaptando, a gente vai tolerando mais isso. Sim. Assim, a gente que tem esse apego à tradição, a gente vai aprendendo a conviver. Se guardando e não vai... Bom, eu sou uma que não frequento. Eu fui num candomblé e que o santo sentou, teve uma hora lá que era uma saída, enfim, uma obrigação de 7 anos. E aí uma saída foi só para filmagem. Então o santo sentou num banco, botou no meio lá do barracão, o santo ficou assim. E aí distribuiu-se uma comida e o santo ficou assim, e as pessoas vinham filmar e fotografar. Eu achei uma coisa assim. São coisas que a gente não está acostumado. As pessoas acham natural, querem registrar um momento, mas eu creio que quanto mais o seu pé tiver em contato com a terra, menos racional você está. Mais ancestral você estará, mais próximo da terra, mais próximo da raiz. A chance de errar é menor. Cota eu não sei se de errar, né? Mas a gente já estourou o nosso tempo. Eu espero que eu tenha falado muita besteira, não. Não posso deixar de... Não sou eu que vou fazer a pergunta, o senhor vai fazer a pergunta. O que a senhora encobriria com a sua toalha? O que a senhora encobriria? Cota usa toalha. Claro. Tá. Sem toalha e sem ojá não é uma cota chique, né? Tem que estar bonita pro Inquice, é uma honra estar próximo do Inquice. O que eu encobriria? O que a senhora encobriria com a sua toalha? Sem dúvida nenhuma, a vaidade. A vaidade é o grande pecado da minha religião. É o grande vilão. Sim. Da vaidade, desdobra em mil outras coisas. Sim, a vaidade é o ponto fundamental. Então, as pessoas talvez não consigam alguma coisa politicamente, ou tenham complexos, enfim, aí eu sou a cota,
Entendeu? Estou no barracão, assim, as mães de santo também, e o inquice fica para o segundo lugar. Eu creio que a vaidade seja, assim, é o pior dos nossos problemas e o que afunda a religião, efetivamente. Porque eu admiro, a nossa religião vem da África, e a África muçulmana, por exemplo, tem aquela ideia da gente bater a cabeça, né? A gente tem isso. Nós batemos a nossa cabeça no chão, né? Então, por que não façamos isso como atitude? Porque a gente se curva diante do inquice, diante do orixá, do vodum. Eu creio que é isso. Eu jogaria a vaidade, toalha em cima. Tem uma personalidade no candomblé que a senhora secaria, que a senhora daria a sua toalha, a senhora gostaria, reverenciar... A minha mãe de santo. Fale o nome dela. A minha mãe de santo é especial, é uma... Sem dúvida. Como mãe de santo, eu não... Uma diva. Ela é maravilhosa, ela é uma flor, ela é uma pessoa sábia, é uma pessoa... Não é uma pessoa de falar, é zero vaidade. A minha mãe de santo é zero vaidade. Minha mãe de santo é uma florzinha, se você chegar no bate-bolho agora, eu acho que ela tá de sainha. Ela bota uma roupa de ração depois do candomblé, que o santo dela é maravilhoso na sala, aquele show. Aí quando você vai ver a Mabeji tá lá com um joazinho, uma sainha de raçãozinha, bem discreta. Ela é maravilhosa. Na sua confirmação, suspeita, né? A senhora cantou alguma cantiga? Na minha confirmação, eu não cantei, não. Meu irmão que cantou o Muigi, mas nós cantamos a cantiga, é tradição. Qual foi? Adekutala zimbe e adengueo. Essa é a primeira, né? Adekutala zimbe e adengue, minha isakutala kaina cura. Aí todo mundo responde animado. Ai, cantigas que tem esse... Essa não, uma alegria, né? Lindo. Olha só, eu gostei muito Eu que agradeço muito. de você e sua mãe terem vindo prestigiar essa iniciativa. Essa conversa vai ter que se desdobrar, porque são muitos temas e são muitos assuntos que precisam ser pautados, que precisam ser estabelecidos enquanto, não como verdade, mas enquanto ponto de discussão, para a gente ter uma compreensão mais ampla e mais objetiva daquilo que a gente pratica e faz, né? Não é só, o candomblé hoje não é mais uma questão de fé, só. Hoje o candomblé está partindo para uma... Tem que assumir a função efetiva que o candomblé tem na representação da sociedade brasileira. Uma função social. O candomblé, eu fiz a matéria falando disso. Sem dúvida. Né? O candomblé hoje é uma religião articulada, estruturada e que discute de igual para igual com a Igreja Católica, com o Evangelho, com o que quer que seja. É uma instituição. Pode não ter o poder que eles têm, pode não ter a grana que eles têm, mas tem estrutura. Tem gente, tem militância, tem casa aberta, centenas de milhares que a gente não sabe nem quais são. Tá certo? Verdade. Mas isso nós vamos discutir num outro momento. A senhora está convidada. Obrigada. Já falei isso com o Mogi, já falei com a sua mãe, estou falando com você. Você está convidada a gente vir desenvolver uma discussão específica sobre a questão do candomblé de Angola no Brasil. Legal. Eu não entendo nada de Angola, portanto, vocês ficarão encarregados de encaminhar essa discussão. Né? O grupo de estudo Braulio Goffman vai apoiar, está apoiando essa iniciativa. E estou lhe convidando em público. Eu aceito o convite. Lhe agradeço muito, gostei muito de conversar. Pena que o tempo é limitado, a gente já passou mais de 5 minutos da nossa média, mas a gente tem muita coisa para falar. Verdade. Né? Para encerrar, o que você falaria hoje para uma cota que está chegando no candomblé? Para ela se entregar de coração para o inquice e ela fazer o melhor que ela puder, porque ela recebeu uma honra. É isso que ela é. Ela é muito especial e ela deve se portar como uma escolhida. Então, ela tem que honrar aquilo que ela recebeu de presente. Porque, na verdade, eu queria ser vodunce, né? Eu não falei isso, eu queria virar no santo. Mas já que eu não virei no santo, eu fui escolhida
E eu pensei, então eu vou estar o mais próximo que eu puder da Enquice. Era isso que eu diria para uma cota que tivesse sido suspensa agora, né, sido apontada agora, eu diria isso. Entrega de coração e honra o que você recebeu, porque é um grande presente. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.